Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá transformar a sua vida, pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Mas nós voltaremos a esta reflexão no próximo programa, por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. Estar aqui esta tarde com tantos ouvintes, poder-vos ver cara a cara, e fico muito grato a Deus por esta oportunidade que Ele me dá. Alguns dos irmãos sei que fizeram viagens longas para estar aqui esta tarde para me ouvir e para ouvir, espero eu, acima de tudo, a palavra do nosso Deus. Eu tenho dito isto e é profundamente convicto disso que eu digo. Eu, pessoalmente, Paulo Chaveiro, não tenho nada para partilhar convosco. Eu espero que Deus tenha alguma coisa para partilhar convosco. E é este livro que faz toda a diferença na minha e eu sei que na vossa vida também. E é por amarmos a palavra do nosso Deus que nós estamos aqui esta tarde também. Porque Deus tem falado aos nossos corações, mesmo depois de desligar o nosso rádio. Deus tem sido bondoso. E eu dou graças a Deus por aqueles irmãos que estão aqui, que vieram de muito longe, mas eu não posso deixar de saudar alguns em particular. O casal que estava aí de Mialhada já saiu. Já saíram. Veio um casal de propósito de Mialhada, apanharam o comboio, mas eles tiveram que sair mais cedo para apanhar novamente o comboio, para estar aqui. Não poderia deixar de os saudar. Mas também a nossa irmã Rita foi a primeira ouvinte a escrever para a rádio. E óbvio que havia muitos testemunhos para dar aqui. E eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm escrito, porque é um ânimo para nós poder ver aquilo que Deus está a fazer nas vossas vidas. E eu tenho a plena consciência que é Deus que faz o trabalho que Ele está a fazer nas vossas vidas. Dou graças a Deus por aqueles que começaram com a irmã Rita a ouvir o programa, depois mais tarde foi à procura de uma igreja, não é? Falou com o padre da paróquia, mas não era bem aquilo, não é? Depois houve uma senhora que se disponibilizou para lhe estudar a Bíblia com ela, mas também não era bem aquilo, até que foi à igreja evangélica lá da sua terra, e finalmente era aquilo. E já foi batizada, já é membro, e ela estava a partilhar ainda há pouco, já tem pelo menos 10 outras pessoas que ouvem o programa, não é, irmã Rita? Pode só ficar de pé, desculpe envergonhá-la à frente de tanta gente, mas eu sou assim, já sabem, não é? Esta é a nossa irmã Rita Sestelo, que ela tem sido, foi para mim um encorajamento. Muito bom, passava de palmas para ela. Muito obrigado. Glória seja dada ao nosso Deus. Pode sentar. É um privilégio testemunhos como estes, de pessoas também que estão nas igrejas evangélicas e que de alguma forma passam por vezes por situações difíceis e depois precisam de uma palavra de encorajamento e encontram-na na rádio. Isto é um privilégio. Há um mês atrás eu estava no telefone, eu estou envolvido agora com um outro projeto, o projeto Minha Esperança Portugal também, alguns irmãos se calhar já ouviram. Estava ao telefone a falar com uma irmã Valéria e eu apresentei-me, a irmã Valéria, daqui fala Paulo Chaveiro, e ela disse: espera lá, antes de dizer qualquer coisa eu quero dizer uma coisa, é o irmão que faz o programa O Som do Livro. E eu assim: o que é que vem de lá? Já disse alguma asneira que não devia ter dito. É que eu tenho de lhe dizer uma coisa. E eu disse: oi, ainda fiquei a pensar ainda pior, e agora o que é que vai sair dali? E ela estava a dizer: eu quero lhe agradecer imenso. Finalmente descansei, não é? Quero lhe agradecer imenso porque passámos por um problema na nossa congregação, o pastor teve que se ir embora e o irmão durante 2 anos, a palavra de Deus foi usada pelo irmão, por Deus, na boca do irmão, para me encorajar e me animar a prosseguir na fé. E é estes testemunhos destes que nos animam a prosseguir neste trabalho. Continuemos a orar por este trabalho, irmãos, porque é obra de Deus e todos nós oramos para que a nossa nação um dia veja dias diferentes. Estamos diante de cenários difíceis e diante das notícias que ouvimos, ficamos perplexos daquilo que vai acontecer no futuro. Mas a nossa esperança reside no nosso Deus. Não reside nos políticos, sejam eles quais forem no dia 5. Não reside na economia. Não reside na banca. Não reside na entrada do FMI ou não em Portugal. Reside naquele que é o autor da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo.
Irmãos, é por isso que é tão importante nos alicerçarmos na palavra do nosso Deus. Enquanto eu orava para trazer a palavra de Deus para os irmãos que eu iria conhecer cara a cara, pensava nos textos e durante esta semana tive tempo para buscar o Senhor em oração, para pensar naquilo que Deus quer partilhar convosco esta tarde. Como eu disse, irmãos, eu não tenho palavras para partilhar convosco, mas Deus tem. Deus tem uma palavra para trazer ao seu coração esta tarde. Então, se os irmãos estão habituados a ter a Bíblia lá no rádio, junto ao rádio, já sabem, quando eu abro a Bíblia, quero que os irmãos do outro lado possam abrir a Bíblia, não é? Porque senão, eu recomendo, vamos então buscar as nossas Bíblias e vamos abrir no livro aos Gálatas. É uma carta lindíssima que o apóstolo Paulo deixou para nós, como uma recomendação à liberdade cristã. Gálatas capítulo 2. E os irmãos sabem que aquilo que eu mais gosto de fazer é partilhar a palavra. Então, vamos ler esta palavra, porque é ela que é viva e é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é ela que fará a diferença na vossa vida, irmãos. Não é os meus comentários, não é as minhas ilustrações, nem é os exemplos da minha família, por mais engraçados que eles sejam, mas é a palavra de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Então vamos ler esta carta aos Gálatas no capítulo 2, verso 11, até ao final, verso 21. E diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar, alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, porém, nós judeus, por natureza, e não um pecador diante dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E antes de continuarmos esta reflexão, irmãos, eu queria fazer aqui uma pausa. Temos este texto extremamente importante para as nossas vidas, onde o apóstolo Paulo está a fazer uma reflexão sobre o seu apostolado. Ele está a fazer uma reflexão acerca da verdade do Evangelho, aquilo que é o Evangelho e aquilo que não é o Evangelho. Irmãos, eu já tenho 30 e poucos anos de cristão, e a maior pergunta que os ouvintes fazem é: qual é a igreja do pastor Paulo Xavier? Eu não tenho dito isso nos programas de rádio, não é? Já têm reparado que eu não digo nem sequer que sou pastor, nem qual é a minha igreja. Sabem porquê? Porque isso não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma qual é a igreja que eu pertenço, irmãos. Eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo. E ela é que fará a diferença nesta sociedade. Quando nós nos mantivermos debaixo da verdade do Evangelho e não nos desviarmos desta verdade nem para a direita nem para a esquerda. E o exemplo que nós temos aqui neste texto das Escrituras, temos o apóstolo Pedro, a coluna da igreja, a desviar-se da verdade do Evangelho. Então quer dizer que há pastores, como o pastor Paulo Chaveiro, que por vezes podem pôr o pé fora daquilo que é a verdade do Evangelho. Sabem porque eu peço aos irmãos que tenham sempre a vossa Bíblia na mão? Porque é esta verdade que não muda. Os homens mudam. Os homens falham. Mesmo Pedro era pecador. Pedro falhava. Ou melhor, ele era santo, ele não era pecador, porque já tinha sido justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ele pecava, continuava a fazer coisas erradas. E vemos aqui este exemplo que ele estava tão envolvido no querer agradar aos judeus, que ele começou a fazer coisas que eram reprováveis aos olhos do Evangelho. E esta é a primeira lição que se calhar eu queria tirar esta tarde com os irmãos. É que às vezes nós queremos agradar tanto aos outros, queremos fazer coisas tão agradáveis àqueles que nos rodeiam, que às vezes fazemos coisas reprováveis à luz do Evangelho. Pedro começou e foi a Antioquia. A Antioquia era uma igreja gentílica, era uma igreja que não era composta
totalmente por judeus, mas tinha lá judeus também. E Pedro, quando chegou, as igrejas não eram muito parecidas às que nós temos hoje. Naquela altura, os crentes juntavam-se quase todos os dias para comer e faziam grandes, desculpem uma expressão, patuscadas. Nós hoje não fazemos isso, não. Mas era bom comerem juntos. E eles celebravam no meio daqueles almoços, daqueles jantares, era aí que eles celebravam a ceia do Senhor. E Pedro juntou-se com os gentios e estava à mesa, eu estou a imaginar assim uma mesa comprida, onde Pedro estava sentado mais ou menos a meio e à volta dele havia gentios, pessoas a conversar sobre a sua realidade, provavelmente sobre até como eles tinham abandonado a idolatria e estavam-se a voltar para Cristo. E entretanto chega um grupo, diz o texto bíblico, que é o grupo que vinha enviado por Tiago. Eu quero sugerir que este Tiago provavelmente é aquele que nós encontramos no capítulo 1, que a Bíblia diz que é o irmão de Jesus Cristo, que era provavelmente o pastor da igreja em Jerusalém. É aquele que presida o concílio de Jerusalém no capítulo 15 do livro dos Atos. E é aquele que nos deixa a carta de Tiago escrita. Uma carta muito importante que faz um equilíbrio fundamental entre a carta aos Gálatas e a carta de Tiago. Devem ser sempre lidas em conjunto, creio eu. É um desafio que eu vos deixo. Porque a carta de Tiago é aquela linda carta que diz que nós devemos ter cuidado com a língua. Porque é um pequeno órgão, como um pequeno fósforo que incendeia uma grande mata. E acho lindíssimo quando o apóstolo Pedro, na sua carta também, diz assim: querem ter dias felizes? Quem é que quer ter dias felizes? Alguém pode fazer um sinal se querem ter dias felizes? Para levantar a mão. Todos querem ter dias felizes? Amém. Ainda bem que é este amém. Espero ouvir um amém a seguir também, irmãos. Sabem o que é que Pedro diz a seguir? Querem ter dias felizes? Refreiem a vossa língua. Amém? Amém. Foi mais forte. Parece que os irmãos sabem bem a Bíblia. Ainda bem. Muitas vezes nós queremos ter dias felizes e não tomamos conta da nossa língua. A língua é terrível. Mata, diz Jesus. Quantas vezes nós matamos os irmãos por não termos cuidado com a nossa língua. E Pedro aqui não só se desviou do caminho, como ele lentamente percebeu que aqueles amigos de Tiago estavam ali presentes, e diz a Bíblia, eu estou a imaginar Pedro sentado a meio da mesa e de repente ele vê aqueles irmãos entrarem, começa-se assim a chegar para a ponta e a chegar para a ponta e depois dá-se um saltinho para a outra mesa do lado onde estavam os judeus. É mais ou menos esta imagem que Paulo está aqui a retratar. E porquê? Porque eles diziam que o judeu não se pode misturar com os gentios. E Pedro tinha tido uma revelação tremenda. Lembram-se de Atos capítulo 10? Pedro foi aquele servo do Senhor que recebeu uma revelação especial de Deus para perceber que não há diferença entre judeu nem gentio. Mas mesmo assim, quando chega a oportunidade, Pedro sai do pé dos gentios e vai fazer o quê? Junta-se. Sabe o que é que isto me sugere, irmãos? É que muitas vezes nós voltamos rápido demais às nossas tradições. Rápido demais aos nossos velhos hábitos. Fomos habituados desta maneira. Lá na nossa casa sempre se fez desta maneira. Irmãos, eu não sei se todos aqui são cristãos evangélicos, se há aqui irmãos também que são de outras confissões religiosas, porque ouviram o rádio e estão aqui. Irmãos, não é isto que importa. O que importa é que muitas vezes nós voltamos às nossas tradições. Sejamos sinceros, eu pertenço a uma igreja evangélica. Estou a revelar isto em primeira mão. Os irmãos na rádio não ouvem isto, não é? Mas eu pertenço a uma igreja evangélica, a Igreja Evangélica da Ação Bíblica. Essa é a igreja que eu tenho servido ao longo destes anos. Mas, irmãos, eu quero dizer que nós temos muitas tradições. Nós evangélicos dizemos que não temos tradições, mas eu quero com humildade dizer isso é mentira. Temos muitas tradições. Sabem, irmãos, lá na nossa igreja, nós há uns anos atrás tivemos que tomar uma decisão. Eu estava a partilhar isso com o pastor José ainda há pouco, no almoço. Nós tínhamos pessoas que estavam a chegar às nossas congregações que tinham passado de alcoolismo e tinham abandonado o alcoolismo e eles agora estavam a querer recuperar. E nós, pastores, tivemos que ser confrontados com o seguinte: e agora como é que vamos servir a ceia do Senhor a estas pessoas que têm problemas com o álcool? E quando nós na igreja orámos sobre o assunto, começámos... Eu não estou a sugerir que é isto que devem fazer nas outras igrejas, não me interpretem mal, pastores, estejam à vontade. Só o que foi o que aconteceu na nossa igreja. Então nós fizemos o seguinte: vamos pôr uma bandeja com vinho e vamos pôr uma bandeja com sumo de uva não fermentado. Irmãos, olha que isto deu um problema. E nós dizemos que não temos tradições.
Brincadeira. Nós temos muitas tradições. Nós temos alguns irmãos que têm chegado de outras confissões e que estão a congregar connosco. Um deles partilhava comigo, sabe, pastor, a coisa mais difícil é que lá na nossa comunidade nós estamos habituados a tomar a ceia num cálice só, e vocês aqui tomam em vários cálices, cada um tem o seu. E isto custou muito começar a tomar a ceia. Não temos tradições? Aí temos. A questão é, elas alicerçam-se na palavra de Deus, na verdade do Evangelho, ou são tradições de homens que nós introduzimos que não têm mal em si mesmo? Eu não estou a dizer que as tradições têm mal, só têm mal quando elas nos desviam da verdade do Evangelho. Quando as tradições que nós temos se suplantam, se sobrepõem àquilo que é a verdade do Evangelho. Quando as tradições que nós temos nos afastam de amar o próximo. E Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifícios. Quando às vezes pelas nossas tradições, pela forma como nós nos conduzimos, pela forma até do culto que fazemos, nós somos impedimento para que outros cheguem a Jesus. E se aquela pessoa não faz como nós fazemos, nós achamos já que ela não é espiritual. Que ela já não anda nos caminhos do Senhor. E é aqui que entra a segunda secção desta parte que eu gostaria de deixar com os irmãos. Ele começa no verso 16, parece que é quase um assunto distinto, mas está intimamente ligado com isto. Parece quase um outro assunto, como os irmãos vão reparar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Porquê é que Paulo introduz esta ideia de que o homem não é justificado por obras da lei, quando ele está a falar acerca de um comportamento do apóstolo Pedro referente à sua forma de lidar com os gentios ou com os judeus? Porque às vezes nós pensamos que as obras é o comportamento que vai fazer de nós diferentes. E Paulo tem que nos lembrar que o que muda o homem é o seu coração. É no seu interior que as coisas nascem. Jesus disse isso por outras palavras. Quando ele disse que da boca sai aquilo que provém de onde? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque aquilo provém do coração. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esta é a verdade incontornável das Escrituras. Irmãos, não há, eu peço perdão aos meus amigos e colegas pastores, não, eu penso que eles vão dizer amém. Não há igreja nenhuma que salve. Amém? Pastores? Amém. Não há igreja nenhuma que salve. Há ação bíblica, a Assembleia de Deus, Batista, não há igreja que salve. Sabe quem salva, irmãos? A pessoa de Jesus Cristo. Amém? Porque fomos justificados não por obras da lei, e ninguém por obras da lei será justificado. Não é por ter a camisola certa, não é por pertencer àquela congregação, é por ter a pessoa de Jesus Cristo, reconhecido o nosso pecado e ter dito, Senhor, perdoa-me o meu pecado, porque eu aceito pela fé que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é única e suficiente para me dar a vida eterna. Se nós fizermos esta oração, a palavra de Deus diz que já não resta condenação. Quem intentará condenação àqueles que são escolhidos do Senhor? Se é Deus quem nos justifica. E o texto prossegue, irmãos. Agora, o desafio é agora. É agora que vamos entrar na verdadeira palavra do Senhor. A outra também é. Agora é que vamos entrar na pregação. Diz assim o verso 17. Mas procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Obviamente, certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruía, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, não vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, este texto, eu costumo dizer que é até fácil de pregar. É um texto que não tem dificuldades de interpretação escriturística. Qualquer pessoa pode pegar no texto e anunciar o que ele tem cá escrito. Podemos fazer uma homilética simples, uma exegese simples,
não tem aqui, não é estes textos que dividem as diferentes congregações evangélicas, porque ele é claro na sua mensagem. Mas, irmãos, este texto provavelmente é dos mais difíceis de ser vividos. Relativamente fácil de ser anunciado, extremamente difícil de ser vivido. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria de desafiar esta tarde a perguntar, eu posso responder com uma afirmação a esta pergunta: é Cristo que vive em mim? É realmente Cristo que coordena, que ordena, que conduz a minha vida? Já não sou eu mais quem vivo porque eu estou crucificado naquela cruz com Cristo? Já não é mais a minha vontade que conta? Já não é mais os meus desejos que contam? Já não é mais a minha sensibilidade que conta? Mas é a vontade, a sensibilidade, o desejo de Jesus? Irmãos, como seria a igreja diferente? Como seria este país diferente se os cristãos vivessem esta expressão que Paulo nos deixa aqui? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu quero testemunhar que a semana passada, enquanto pensava nesta palestra, enquanto pensava neste compartilhar convosco desta palavra, Deus desafia-me sempre. Deus é tremendo. Porque antes de eu anunciar a palavra, Ele sempre me leva a vivê-la. Eu não consigo pregar aquilo que não estou a experimentar no dia a dia. Irmãos, e por isso mesmo, naquela semana em que eu preparei este texto, foi uma semana terrível. Eu tenho que confessar, não digo a ninguém, está bem? Não ponho na rádio fora. Foi uma semana terrível. Porque tive que crucificar a minha carne vezes sem conta. Irmãos, a carne não basta ficar presa uma vez naquela cruz. Nós somos terríveis. Eu tenho um amigo meu que diz, às vezes vou no trânsito e dá-me uma vontade de espregar o eu da cruz, não é? Porque queremos passar à frente do outro, não é? Lá em Lisboa então é terrível. Aqui se calhar os irmãos não têm esse problema. Mas nós lá em Lisboa, aquilo é quase uma corrida de Fórmula 1. É passar à frente, o semáforo. E às vezes queremos tirar o nosso eu da cruz. Irmãos, quantas vezes o nosso eu tem que ser volto àquela cruz? Já não sou eu mais quem vive. Às vezes por assuntos como estes que Paulo está a trazer aqui. Era um assunto de prática religiosa. Pedro estava a conduzir-se de uma determinada maneira que era até reprovável. E vejam como Paulo faz. Chama Pedro à frente de todos, curioso. Chama Pedro à frente de todos e repreende-o na frente de todos. Porque ele era reprovável. E se não fosse, a congregação poderia avaliar se não era. Grande lição para nós. Quanta humildade de Pedro, quanta humildade de Paulo para dizer a palavra e a verdade do Evangelho são mais importantes do que as práticas, do que aquilo que eu sou, do que o meu status, do que a minha imagem, do que demonstrar uma coisa que na realidade não está de acordo com a palavra de Deus. O que é que vale mais? Eu vou-vos fazer uma pergunta difícil. O que é que vale mais? A opinião de um pastor ou a palavra de Deus? Só que às vezes a gente ouve o pastor e esquecemos aquilo que a Bíblia diz. E irmãos, eu contra mim falo, porque eu sou pastor. Precisamos de olhar mais vezes as Escrituras. As Escrituras dizem a certa altura que havia uns irmãos mais nobres do que outros. Eram cristãos, todos eram cristãos, mas havia uns mais nobres do que outros. Sabem porquê? Quem eram? Lembram-se? Sabem? Quem é que sabe quem eram os irmãos mais nobres? Os irmãos de Bereia. Porquê que eles eram mais nobres? Isto é só os pastores que sabem. Isto aqui, esta aula já congelou. Quando eu era jovem, fazia jogos para os jovens. A gente dava 3 respostas, depois congelava. Os pastores já congelaram, não podem responder mais. Porquê que eram mais nobres os irmãos de Bereia? Porque a Bíblia diz que eles estudavam a palavra. Os irmãos têm que ouvir mais vezes o som do livro. Porque isto está lá, eu já ensinei isto no som do livro. Porque eles estudavam a palavra. Irmãos, precisamos voltar à verdade do Evangelho. Precisamos voltar àquilo que é a palavra de Deus. Não há outro fiel, não há outro guia, não há outro orientador, porque é a palavra de Deus que vai transformar. Há coisas que são eternas. E nós devemos apostar a nossa vida naquilo que é eterno. Amém? Obrigado, irmão. Obrigado, irmão, por esse amém. Há coisas que são eternas. Quais são as coisas que são eternas? Uma delas é a nossa alma. Outra delas é o próprio Deus, obviamente. Essa já está, obviamente, espero que já esteja logo na nossa mente. O próprio Deus. Outra delas é o amor. Outra delas é, o irmão disse,
A palavra. Então vale a pena estudar a palavra, irmãos. Vale a pena conhecer esta palavra. Porque é ela que vai nos acompanhar por toda a eternidade. E ela é a verdade de Deus para nós hoje. É ela que penetra no nosso íntimo. E eu gosto desta imagem lindíssima do livro de Hebreus. A palavra penetra no nosso íntimo como uma espada de 2 gumes e vai até o íntimo do nosso ser e divide juntas e medula. É fácil dividir as juntas e a medula? Lá no osso, não é? Estamos a falar do osso. Dentro do nosso... A irmã foi operada, não é? Há uns tempos atrás. Foi uma operação fácil? Não foi, não. Porque aquilo tem que ser lá bem... Foram uma série de horas, não é? 2 operações, porque aquilo não é fácil separar as juntas e a medula. E a Bíblia diz que a própria palavra faz isso. Entra no nosso íntimo e vai lá até o mais fundo do nosso ser e separa as juntas da medula. Porque ela é a verdade de Deus para nós. Por isso o apóstolo Paulo, com toda a convicção, confronta o apóstolo Pedro e diz: aquilo que tu estás a fazer está errado aos olhos da verdade do Evangelho e eu não posso tolerar que tu continues a discriminar pessoas por causa de uma prática religiosa. Quantos de nós já temos, se calhar, discriminado pessoas por causa das nossas práticas religiosas? Precisamos voltar à verdade do Evangelho, irmãos. Se calhar nós olhamos para uma determinada pessoa e pensamos: esta pessoa é demasiado rica para ouvir o som do livro, ouvir a palavra de Deus. Ela não vai querer ouvir. Ou então esta pessoa é demasiado... Eu conheço há tantos anos, ela nunca quis saber nada da palavra de Deus, eu nem vou falar do Evangelho. E estamos a pôr estas pessoas de parte por preconceitos. Muitas vezes porque, obviamente, já tivemos, se calhar, 1 ou 2 experiências negativas, mas será que deve ser isso que nos deve desanimar, desencorajar e anunciar a palavra do Evangelho? A verdade do Evangelho, que é Deus que ama profundamente. Deus se deu a si mesmo por cada um de nós. Irmãos, nós às vezes precisamos crucificar a nossa carne. Porque a nossa carne e a nossa vontade, se calhar, é ficar em casa. É não sair. É não nos levantarmos. É não orar. Eu tenho um dos trabalhos que eu tenho feito, tem sido com grupos de autoajuda. Pessoas que têm passado por vícios na sua vida, que desorganizaram a sua vida e deixaram as drogas ou o álcool, e temos tido pequenos grupos de partilha onde essas pessoas se recompõem, se organizam na sua vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido com eles é que nós precisamos de aprender a contrariar o nosso eu, a nossa vontade. Eu preciso de contrariar a minha vontade, porque sabem, irmãos, a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. Já sabiam isso? A vossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Pode dizer aí para o seu vizinho do lado: a minha vontade, pode dizer? A minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. O irmão acredita nisso? Cuidado a próxima vez que dizer: eu tenho vontade disto, está bem? Porque pode não ser a vontade de Deus. Percebem porque é que o apóstolo Paulo aqui diz a certa altura: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo. Como seria diferente as nossas igrejas quando nós vivermos esta verdade do Evangelho? Um autor que eu tenho estado a ler, Bill Hybels, ele define 4 parâmetros, 4 componentes, diz ele, para nós vivermos uma vida disciplinada. E eu, olhando para aquilo, pensei: seria interessante transportar isto para a nossa vida quando Cristo reina em nós, quando Cristo vive em nós. E ele sugere então 4 desafios, 4 passos para nós vivermos essa vida. A primeira, diz ele, é então o desafio de ter alvos elevados. Porque para que ter uma carne crucificada se nós não tivermos um alvo elevado na nossa vida? E alvos elevados, irmãos, não me entendam mal, não é ter uma casa maior, um carro melhor, viajar para o estrangeiro, que isto é a maior parte dos sonhos das pessoas. Alvos elevados é aqueles alvos que tocam e fazem tocar o coração de Deus. O irmão sonha os sonhos de Deus, ou o irmão consegue sonhar até coisas boas, como ter uma melhor casa, ter saúde, ter um melhor carro, viver e pagar as dívidas, que são boas coisas, mas consegue sonhar um pouco mais alto e sonhar os sonhos de Deus, irmãos. Eu sonho com o dia em que o nosso país vai estar rendido aos pés de Cristo. Eu sonho com isso, irmãos. Sonho e choro com isso. Ainda há 15 dias estava a ver um filme com o meu filho Josias. Estávamos sentados, o filme era sobre um programa
um beisbolista norte-americano, e o estádio estava cheio, repleto, com 30 mil pessoas. E o meu filho disse: pai, era assim que gostavas de ter uma igreja. Ele sabe o que é que mexe no meu coração. Irmãos, não era para ter uma igreja grande. Não é os números que me interessam. É que cada número representa uma alma, representa uma vida, representa cada um de vós. E se nós pudermos ter 30 mil pessoas na igreja, significa que são menos 30 mil pessoas que vão para o inferno, irmão. Dói-me o coração, faz-me chorar quando eu penso na nossa nação. Vamos imaginar de uma forma generosa que o nosso país tem 1 milhão de crentes, sejam eles evangélicos ou até católicos. Vamos ser generosos e pensar que se calhar há 1 milhão de crentes salvos na nossa nação. A minha pergunta é: onde vão os 9 milhões? Parar. Isto parte do coração. Isto faz-me chorar. E faz-me dobrar os joelhos e clamar ao nosso Deus por um milagre nesta nação. Mas precisamos crucificar a nossa carne. Porque o nosso desejo às vezes é passar mais 1 hora em frente à telenovela, é passar mais 1 hora em frente à televisão, é passar mais 1 hora a fazer isto ou aquilo, e nem todos temos a coragem ou a ousadia, se calhar, de uma coisa simples, onde está o cartãozinho. Uma coisa simples, como aquela irmã que falou connosco, foi pegar neste cartão e dizer: olha, aquele programa vai-te fazer bem. A mim tem-me feito bem, tem-me servido de encorajamento. Ouve, pelo menos a palavra do nosso Deus. Irmãos, isto é preciso crucificar a nossa carne, porque às vezes o nosso desejo é ficar quietos, não passar vergonha, porque às vezes nós dizemos: mas para que é que eu me vou dar a isto? E depois vão gozar comigo, e em pequenas terras então ainda pior. Irmãos, precisamos ter alvos elevados. Se nós não tivermos esses alvos elevados, para que crucificar a nossa carne? Dizia já Salomão no seu livro de Eclesiastes, quando ele retrata no fundo o pensamento do homem sem Jesus Cristo, o que é que ele diz? O homem sem Jesus come e bebe e goza com a mulher que amas, porque isto é o melhor que se leva da vida. Mas até isso provém dos céus, e tudo isso é vaidade. Irmãos, precisamos ter alvos bem mais elevados do que come e bebe. Se nós cristãos não passarmos disso, então obviamente o nosso país, nesta geração, não vai ver este país transformado. Eu choro quando eu abro os canais de televisão e ouço o que ouço nos canais de televisão, nos telejornais, sobre o estado da nossa nação. Queremos ver esta corrupção acabar? Eu quero. E eu queria vê-la acabar na minha geração. Eu não quero ser conhecido pela geração de um país corrupto. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de agir. Precisamos de tomar a iniciativa de ser cristãos, onde a nossa carne está crucificada com Cristo. E deixarmos Cristo viver em nós. Porque isso é difícil, irmãos. Fazer o bem quando os outros fazem o mal. Bem dizer, que loucura! O que é que a Bíblia diz? Eu devo bem dizer quem? Bem dizer quem me mal... Desafio. Bem dizer quem me mal diz. Mas quem escreveu esta loucura? Foi o próprio Deus. Irmãos, precisamos desesperadamente de Jesus. Eu não sei como são os irmãos. Eu tenho que confessar. Eu não consigo fazer isso sem Jesus Cristo. Eu não consigo fazer isso se Jesus não estiver em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, precisamos de colocar alvos bem elevados para nós vivermos uma vida cristã. Um outro desafio, um outro componente que Ele nos desafia nesta caminhada com Cristo, nesta vida com Deus, é nós podermos tomar decisões antecipadamente. Irmãos, por quando chegar a hora, se nós não tomarmos a decisão de não fazer desta maneira, se não tomarmos a decisão de não mentir, se não tomarmos a decisão do nosso coração de não maltratar com as nossas palavras, se nós não tomarmos a decisão de ser bondosos e corteses na hora H, quando chegar o momento, se nós não tivermos essas decisões tomadas, nós vamos fazer aquilo que é natural em nós. E o que é natural em nós? Desonrar o nome de Deus. Pecar. Por isso temos que tomar decisões antecipadamente. Eu e a minha esposa, quando começámos a namorar, já vão 25 anos praticamente, quando começámos a namorar, nós estávamos a namorar, íamos num jardim, estávamos a passear os dois num jardim e ouvimos um casal a discutir lá ao fundo. E a rapariga ofendia o rapaz, e o rapaz ofendia a rapariga, e aquilo era daqueles nomes que não podem sair em público, não é? E eu virei para a minha esposa, para a Geri, que está aí a acompanhar-me, e eu disse: nós no nosso namoro, nós no nosso casamento, nunca nos vamos ofender um ao outro. Podemos estar em desacordo, mas aqueles nomes feios nunca iremos dizer um ao outro.
Isto são decisões que têm de ser tomadas antecipadamente. Porque quando chegam os momentos de tensão, as pessoas têm tendência a se irritar e depois às vezes dizem coisas que não deveriam. Então, se nós queremos crucificar a nossa carne com Cristo, se queremos deixar Cristo reinar em nós, temos que tomar determinadas decisões previamente, antes de as situações acontecerem. Eu tenho que tomar a decisão de ter uma vida sexual saudável. Eu tenho que tomar a decisão de não mentir. Eu tenho que tomar a decisão de obedecer a Deus, mesmo quando as situações não correm bem. Porque quando eu tomo essas decisões, eu fico fiel àquilo que é a palavra do nosso Deus. Eu lembro-me da minha esposa, quando começámos no ministério, nós saímos de uma situação económica muito confortável. Eu ganhava 3 vezes mais do que aquilo que eu vim ganhar para o ministério, por isso estou muito tranquilo hoje a falar destas questões. Portanto, não foi o dinheiro que me atraiu a vir para o ministério, não foi a boa vida que me atraiu a vir para o ministério. Eu trabalhava muito menos antes de entrar no ministério do que trabalho agora e ganhava muito mais do que ganho agora. Portanto, estou perfeitamente tranquilo. Mas nós decidimos dar sempre o nosso dízimo ao Senhor. Eu não sei se aqui a igreja fala do assunto, eu espero não estar a ofender ninguém. Mas nós acreditamos que o dízimo é para nossos dias. E nós decidimos que nós vamos sempre dar o dízimo. Irmãos, olha que havia meses em que o mês era muito comprido e o ordenado só chegava até meio. Não é? Havia muito mês para tão pouco ordenado. Mas nós decidimos ser fiéis e dar o nosso dízimo ao Senhor. Irmãos, tomar decisões antecipadamente, porque quando chegar a hora, e se nós não tomarmos a decisão antecipadamente, vai chegar o dia em que o dinheiro é tão curto que nós vamos dizer, neste mês não damos o dízimo ao Senhor. O dinheiro não chega. Mas se nós seguirmos o princípio bíblico, vamos dizer, vamos manter o compromisso que fizemos com o Senhor. E é curioso, eu descobri este ano só, não tinha caído a ficha. Os brasileiros têm esta expressão, não é? Caiu a ficha. Este ano caiu uma ficha. A Bíblia fala muitas vezes de premissas. E o que é que são as premissas? Aqueles irmãos que vivem do campo sabem melhor isto do que eu. Eu nunca tinha-me apercebido. É quando eu tenho um pomar, as premissas são o quê? Os primeiros frutos. Significa que o pomar já está carregadinho? Não. Os primeiros frutos, às vezes o pomar pode vir uma geada entretanto, não é? Eu colho aqueles primeiros frutos e vamos imaginar que na semana a seguir há uma geada. O que é que acontece? Fiquei sem nada. Então as premissas, irmãos, é um ato de fé. Eu colho aqueles frutos, levo ao Senhor e espero que o Senhor continue a abençoar como abençoou até ali. Irmãos, isto é fé. E isto são decisões antecipadas que eu tenho que tomar na minha vida. Se eu quero crucificar a Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora tenho na carne vive na fé. Irmãos, é um desafio de Deus para as nossas vidas. Se queremos caminhar com Cristo, então, em primeiro lugar, temos que ter alvos bem elevados. Temos que ter alvos que nos ultrapassam, que nos desafiam à fé. Porque senão crucificar a carne para quê? Se vamos comer e beber e amanhã morreremos. Nossa vida projeta-se para o além. E como a nossa vida se projeta para o além, eu tenho que ter alvos que são os alvos de Deus, os sonhos de Deus para esta nação. Mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar decisões hoje. Porque é essas decisões hoje que se vão projetar no dia difícil, no dia mau. E aí eu vou ficar firme contra todas as ciladas do inimigo. Mas também, irmãos, um outro desafio que o autor Bill Hybels nos deixa nesse seu livro, ele diz assim, nós devemos viver na perspectiva do agrado adiado, ou do prazer adiado. Ou seja, façam as coisas difíceis primeiro e depois desfrutem as boas a seguir. O que é que isto quer dizer? Eu vou dando um exemplo que se calhar facilita. Semana passada estava a jantar com os meus filhos. Lá em casa, os meus filhos e eu somos provavelmente como as pessoas, a maior parte dos jovens. Não gostamos de legumes. Ainda que a minha mulher é uma excelente cozinheira, ela faz uns legumes que aquilo parece quase caviar, faz uns legumes que parece lagosta, mas continua a ser legumes. E eu não gosto de legumes. E ela fez uns legumes saborosíssimos para ela, obviamente, que ela estava deliciada. E nós, enfim, o resto da família acompanhou. Mas eram os legumes com os peitinhos de frango grelhados. Esses sim, eram bons, não é? Os peitinhos de frango eram uma delícia. Então o que é que eu fiz? O que é esta ideia da gratificação adiada? A ideia é, eu vou comer primeiro os legumes e a seguir, no final, vou saborear o frango, não é? E ficar com o franguinho na boca. Faço o sacrifício porque os legumes fazem bem, mas a seguir fico com aquilo que me agrada no fim.
Então, irmãos, se queremos caminhar na direção de Cristo, há muitas coisas desagradáveis que nós temos que fazer. Há tarefas que nós temos que fazer. Para ter este espaço aqui arranjado, irmãos, há alguém que tem que limpar. E isto é servir o Senhor também. Há alguém que tem que arrumar as luzes, fazer viagens daqui para ali. E isto nem sempre é prazeroso. Mas temos que fazer para ter, se calhar, aquele encontro com Deus. Aquele momento agradável. Se calhar temos que arrumar, algumas das irmãs, arrumar a casa antes das 9h30, não é? Para depois às 9h30 poder ouvir o som do livro. Mas se não tiver a casa toda arrumada, se calhar já é mais difícil. Então, para nós termos alguns momentos em que temos aquele encontro com Deus, há coisas que nós temos que fazer previamente. Temos que nos preparar previamente. E é esta a ideia por detrás. Se queremos que Cristo viva em nós, irmãos, temos que saber que há coisas que nem sempre são agradáveis de ser feitas, mas têm que ser feitas, para nós podermos desfrutar daqueles momentos saborosos com Deus. E por último, não deixem de celebrar as vitórias, irmãos. Havia antigamente, agora já não sei se canta nas igrejas, mas antigamente, se calhar o David Natel vai fazer um remix, que agora está na moda fazer remixes, não é? Conta as bênçãos, conta quantas são. Eu sou muito velhinho, não é, David? Não sei se os irmãos conhecem esse cântico. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Di-las de uma vez. É surpresa. Irmãos, é isto que a palavra de Deus nos desafia. A contar as bênçãos de Deus diariamente. Irmãos, chega do nosso país de dizermos que somos um país de deprimidos. Chega. Nós cristãos temos a esperança em Cristo Jesus. A crise não é ela que nos vai deitar abaixo. Porque a nossa esperança está em Cristo. Nós não vivemos pela vista. Nós vivemos com os nossos olhos postos no alto. Irmãos, quando Paulo nos desafia a viver uma vida cheia de esperança, quando Pedro nos desafia a viver uma vida cheia de esperança, qual era o contexto naquela altura? Era que os cristãos estavam a ir para as arenas. Ainda não chegámos lá. Graças a Deus. O nosso contexto é um pouco melhor. Porquê é que andamos tão cabisbaixos? Se a nossa esperança está no Senhor, no Criador dos céus e da terra. Irmãos, precisamos de crucificar a nossa carne. Porque a nossa tendência como portugueses é tudo mau. Não é? É o fado, a tristeza, o desânimo. Somos deprimidos quase por natureza. Irmãos, precisamos de colocar Cristo a viver em nós. Porque quando Cristo vive em nós, há circunstâncias difíceis e o objetivo, irmãos, não é negar a realidade. Não é dizer que a realidade não existe. Não é isso que a Bíblia nos desafia a fazer. Mas é termos a perspectiva certa daquilo que é a verdade do Evangelho. É que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É que em Cristo Jesus nós podemos ter esperança. É que em Cristo Jesus temos a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações. Porque andam os nossos corações atemorizados. Se é Cristo quem vive em nós. Percebem, irmãos, porque é que muitas vezes nós andamos em baixo? Andamos desanimados? Andamos desencorajados? A próxima vez que os irmãos estiverem desanimados, desencorajados, o irmão e a irmã sabem o que fazer? Crucificar a sua carne naquela cruz outra vez, de volta. Vai para lá, de volta. Porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu sei que esta mensagem não é uma mensagem talvez muito popular hoje. Hoje gostamos de outro tipo de mensagem, mas esta é a verdade do Evangelho. E nós não podemos desviar da verdade do Evangelho nem para a direita nem para a esquerda. E eu gostaria de desafiar os irmãos nesta tarde. Alguns que nos visitam, talvez a maioria, já tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, mas eu não estou só a falar de entregar a tua vida a Cristo numa vez na tua história, que se calhar para muitos de nós já aconteceu há 20 ou 30 anos. Eu estou a falar numa entrega diária, de crucificares a tua carne e não fazeres mais a tua vontade, mas a vontade de Deus na tua vida. Atribuir esta frase a Spurgeon, que ele dizia: entreguem um punhado de homens rendidos aos pés de Cristo e eu voltarei ao mundo. Obviamente ele estava a falar de Cristo voltaria ao mundo. Irmãos, se nós tivermos um punhado de homens e mulheres rendidos aos pés de Cristo, este país, Portugal, não será mais o mesmo. Eu quero dizer em nome de Jesus que se nós tivermos homens e mulheres crucificados naquela cruz e deixarem Cristo viver, a corrupção desta nação vai terminar em nome de Jesus. As injustiças sociais vão terminar em nome de Jesus. Irmãos, os problemas na segurança social, as esperas infendáveis lá no centro de saúde, vão terminar em nome de Jesus quando tivermos homens e mulheres que estão rendidos aos pés de Jesus.
que vivem a verdade do Evangelho. Os irmãos querem ver um país assim? Eu quero ver um país assim. Eu quero ver um país onde não há listas de espera. Eu quero ver um país onde não há mentiras, onde os políticos não mentem descaradamente e têm a lata de aparecer outra vez na televisão ainda como se nada fosse. E acham que isto é natural, irmãos. Eu não posso aceitar um país onde é natural mentir, onde as pessoas são enganadas e ninguém faz nada. Eu não posso aceitar isto, porque a verdade do Evangelho é superior a isso. Irmãos, mas para isso é necessário nós dizermos: eu não tenho protagonismo, eu não tenho nada a defender, eu não tenho que defender a minha reputação, porque a minha reputação é muito inferior à palavra de Deus. Talvez eu não vou achar boa graça diante de alguns pastores ou diante de alguns amigos aqui, mas eu não posso deixar de anunciar a verdade do Evangelho, porque é ela que transforma os corações dos homens, é ela que pode transformar esta nação. Então eu quero desafiar nesta tarde a fazeres uma oração de entrega a Jesus. Talvez tu és crente ou talvez não és crente. Talvez nunca fizeste esta oração ou se calhar já a fizeste. Mas talvez precises de dizer esta tarde: Senhor, eu quero crucificar a minha carne com Cristo. Eu tenho vivido demais. Tenho sido eu a comandar a minha vida e não pode ser. A tua palavra é clara. Eu preciso crucificar a minha carne com Cristo. Tenho até sido uma pessoa religiosa, mas eu percebi que até o apóstolo Pedro, com a sua religião, se afastou da verdade do Evangelho. Certo? Está lá em Gálatas. Irmãos, eu não preciso de mais religião, eu preciso de Jesus. Preciso fazer a oração do João Batista, que ele dizia: importa que tu cresças e que eu diminua. E nós sabemos estas passagens do Evangelho. Eu quero desafiar nesta tarde a fazer essa oração: Senhor, eu quero crucificar a minha carne com Cristo. Não quero ser mais eu a viver e a mandar no meu casamento. Não quero ser mais eu a viver e a coordenar os meus negócios. Não quero ser mais eu a viver e a coordenar a educação dos meus filhos. Não quero ser mais eu a viver e a coordenar a minha relação interpessoal. Eu quero que sejas tu a conduzir a minha vida, Senhor. Por isso esta tarde eu quero crucificar a minha carne com Cristo. Não quero ser mais eu a viver, mas quero que Cristo viva em mim. Irmãos, tu queres fazer esta oração? Eu vou-te pedir algo que eu sei que é difícil, porque alguns de nós temos uma caminhada cristã de longos anos, se calhar, e vamos nos sentir constrangidos a nos expormos. Mas eu quero desafiar que Cristo foi exposto no teu lugar, naquela cruz. E eu gostava de te convidar a vir aqui à frente para orarmos juntos. Porque, irmãos, eu sei que o desafio de uma vida santa, de uma vida rendida aos pés de Cristo, é um desafio diário e um desafio difícil para cada cristão. Então, se tu queres entregar a tua vida no trono da graça, se tu queres crucificar a tua carne juntamente com Cristo lá naquela cruz, e já não queres ser mais tu a viver, mas Cristo a viver em ti, eu quero desafiar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Então, podes-te levantar, vir aqui à frente. Venham andando pelos corredores, porque eu quero orar convosco nesta tarde. Podem vir até junto de mim. Irmãos, eu sei que é na nossa fraqueza que a glória de Deus se manifesta. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. E eu convidava também os pastores a vir aqui à frente para juntos comigo orarmos por estes irmãos. Se tu ainda não aceitaste a Cristo, se tu não reconheces que Cristo te justifica, foi Ele quem te justificou. A vida está na morte e na ressurreição de Cristo. Podem chegar mais para a frente. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para receberes também Jesus esta tarde. Venham aqui, irmãos, venham aqui, amigos, porque a nossa vida, irmãos, não vale de nada se Cristo não viver em nós. É vão, dizia o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. E por isso nós podemos hoje andar em novidade de vida. Podemos pôr de lado a nossa religiosidade. Podemos nos abraçar a Jesus, porque é Ele quem vive em nós. Então, irmãos, venham à frente se querem receber a Cristo. Se querem que Cristo viva no vosso coração de uma forma íntima. E eu peço aos pastores que possam fazer um cordão para abraçar estas pessoas. E vamos juntos orar em nome de Jesus, invocar aquele que é santo sobre as nossas vidas. Aquele que é todo poderoso para nos salvar. Aquele que é poderoso para transformar o nosso ser. E esta tarde vamos ser cheios do poder de Deus.
Vamos sair daqui deste lugar em que Cristo toma o seu trono na nossa vida. Porque é Ele quem merece toda a honra e toda a glória. Vamos então baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, irmãos, porque vamos orar em nome do Senhor. Vamos buscar aquilo que é o nosso autor e o consumador das nossas fés. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero orar por cada irmão que aqui está diante de mim nesta tarde, Senhor. Eu quero rogar, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, para que Ele caia sobre cada um destes Teus filhos, para que cada um destes Teus filhos possa receber nesta tarde e deixar Cristo viver no seu coração, Deus. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, crucificar a nossa carne. Queremos que seja Jesus Cristo a viver em cada um de nós. Não queremos mais que a nossa carne tome controle das nossas ações, das nossas palavras. Não queremos que a nossa carne, ó Deus, controle a nossa boca. Queremos, ó Deus, que seja Cristo Jesus a tomar conta do nosso ser. Queremos declarar nesta tarde, ó Deus, para cada um destes irmãos que aqui se encontra, já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo Jesus é quem vive em nós. E o viver que agora nós temos na nossa carne, nós o vivemos pela fé em Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, para declarar vitória sobre o pecado, para declarar uma vida vitoriosa sobre o mundo. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus Cristo, pedindo a Tua bênção sobre cada um destes Teus filhos que aqui se encontram esta tarde, Pai. Fortalece a sua fé, Senhor. Eu peço que Tu venhas tocar as suas vidas, cada situação particular, ó Deus, cada momento que eles possam confrontar-se neste dia-a-dia, Pai, que eles possam ser testemunhas de Jesus, possam ser aqueles que levam o amor de Cristo, que ponham de lado, ó Deus, as suas tradições, que ponham de lado, ó Deus, a sua própria história, para poder amar aqueles que são seus próximos. Senhor, porque esta é a verdade do Evangelho, é nós vivermos em Cristo e deixarmos Cristo viver em nós. Senhor, eu oro abençoando estas vidas, estas decisões que foram tomadas aqui nesta tarde, para que a Tua glória seja manifesta nestas localidades, para que este país possa ser ganho pelo poder do Evangelho, porque são vidas transformadas, Senhor, são vidas que tomam a decisão de viver dentro da integridade do Evangelho, são vidas que sonham os Teus sonhos, são vidas que abdicam do pecado, que podem ser usadas por Ti, Pai. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro abençoando estas vidas. E Senhor, Tu ouves estas orações que estão a subir ao Teu trono de graça. Liberta cada um de nós, Senhor. Usa estas vidas para que estes Teus servos, estes Teus filhos, possam crucificar a sua carne e deixar Cristo viver através deles. E é nesse nome mais alto que nós oramos, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome precioso de Cristo. Amém. Irmãos, que Deus vos abençoe e voltem para os vossos lares vivendo a verdade do Evangelho, irmãos. Deus vos abençoe ricamente. Podem tomar os vossos lugares. Irmãos, eu oro e sonho pelo um dia, pelo país transformado que nós vamos ter, fruto das vossas ações. Irmãos, não importa a idade que o irmão tem, não importa a força que o irmão tem, não importa as doenças que tem ou deixa de ter, a energia que tem ou deixa de ter. Eu gosto de pensar, irmãos, gosto de pensar na vida de Moisés. Moisés foi um homem que Deus usou tremendamente. Mas, irmãos, quantos é que têm mais de 80 anos aqui nesta sala? Quem pode levantar o braço? Mais de 80 ou mais de 80? Só estes irmãos ou os outros têm vergonha? Eu acho que os outros estão com vergonha, não é? Irmãos, então eu quero dar uma boa notícia para vocês, irmãos. É que Moisés começou o seu ministério aos 80 anos. É verdade, pastores? Não estou a dizer heresia nenhuma, não? Se estiverem a dizer, depois os irmãos conversam com os pastores, não é? Porque eu vou-me embora para Lisboa e eles ficam cá. Mas é verdade, Moisés começou o seu ministério aos 80 anos. Quem tem menos de 80 pode levantar as mãos? Graças a Deus, não é vergonha então. Irmãos, então significa que nós temos muito para fazer por esta nação. Não importa a idade que o irmão tem. Se o irmão tem o fogo de Deus no seu íntimo, o coração de Deus tem que bater ao seu íntimo. Irmãos, tenha amor pelos seus vizinhos. Tenha amor pelos seus netos. Tenha amor pelos seus filhos, pelas suas noras. Tenha amor pelos seus irmãos. O suficiente para se preocupar com eles. O
suficiente para partilhar o amor de Cristo, não só através de palavras, mas acima de tudo através de gestos, em que se calhar há alturas em que nós vamos ter que fechar a nossa boca e não responder à letra. Em vez de dizermos 2 ou 3 verdades, e nós temos tantos provérbios em Portugal, não é? Eu vou-te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Conhecem este provérbio? Não é? Eu vou-te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. E mais marés há do que marinheiros. Irmãos, estes provérbios não podem estar na boca de um cristão. O provérbio que tem que estar na boca de um cristão é: Deus escreve direito por linhas tortas. Esse é o provérbio que tem que estar na boca de um cristão. Nós não podemos responder à letra. Há alturas em que me apetece dizer umas quantas verdades àquela pessoa. Mas sabem o que é que eu faço nessa altura? Crucifico a minha carne. E é difícil, irmãos. Mas é aí que Cristo quer que eu tenha a minha carne. Alguém disse um dia: a única carne boa é aquela que está morta. É essa que faz picanha boa, não é? Como nós almoçamos esta tarde. É a única carne boa, é aquela que dá para grelhar. De resto, mais nenhuma carne presta. Não há a única carne humana que presta. Temos que a crucificar com Cristo. Que seja Cristo a viver em cada um de vocês. Foi um privilégio estar convosco, irmãos. E eu espero que o som deste livro continue a falar convosco, mesmo depois de eu me ir embora. Muito obrigado, Paulo.